e disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, que me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava, voltar a ser humano. Deus nos conceda a tua bênção, a graça. Fala aos nossos corações pela tua palavra, que adoramos em nome de Jesus. Irmão, podem sentar. Irmão, nós estamos aqui diante de um grupo. Não é comum nós lutarmos nessa expressão, mas nós podemos ter um grupo especial por conta daquilo que os irmãos têm vivido, como grupo de intercessão, senhoras, professoras. E o nosso assunto é o aperfeiçoamento dos dons. Então os irmãos sabem muito bem acerca dos dons. Então nós aqui só vamos trazer para os irmãos alguns detalhes acerca do aperfeiçoamento dos dons. Algumas coisas que nós vemos acontecer nas igrejas que nós precisamos orar. Não que esteja errado, não que não seja dessa forma, mas é assim mesmo. Começa algumas coisas, os irmãos vão entender nessa palavra, a aula, e depois nós vamos aperfeiçoar. Pode passar. Aqui, sim. Primeira coisa, todos nós sabemos, né? O que é o dom espiritual? A manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, colocando no meio da igreja a vontade do Senhor. Então, se o dom é a vontade do Senhor, nós precisamos atentar e aplicar o dom. E para que serve? Para a edificação do corpo da igreja. Não é para edificação ou para evidência de um homem ou de uma mulher, de um servo ou de uma serva. Ao contrário, nós costumamos dizer que o dom espiritual ele nos esconde. Quer ver? Eu estou falando aqui como exemplo, para que você sabe disso. Às vezes você vai falar um assunto na igreja, é um assunto delicado, complicado, e aí vem o dom. E aí quando o dom vem, você aplica o dom, é a vontade do Senhor naquele assunto. Então, depois de ser um conselho humano, um eu acho, um eu penso, um eu deveria ser assim, para aplicar a vontade do Senhor. E quando você aplica a vontade do Senhor, você fica escondido. Você não fica em evidência. Porque o dom ele vem para edificar o corpo, a igreja. Então, a bênção da aplicação do dom é exatamente isso. Não é para evidenciar ninguém. Ao contrário, para nos esconder. Essa é a grande bênção do dom. E os dons espirituais, pode passar. Não sabe, né? Porque há um Deus Espírito que dá a palavra sabedoria, há outro pelo mesmo Espírito que palavra de ciência, há outro pelo mesmo Espírito da fé, e há outro pelo mesmo Espírito dos dons de curar. É interessante o dom de curar, porque toda a igreja ela pode ser usada, eu sou cura de muitas formas. Você pode curar até um louvor. Nós estávamos domingo na igreja, já a igreja do Marcos, né? E o Senhor deu 3 dons que o Senhor ia operar através do louvor. Eu li o texto, falei alguma coisa e deixei o louvor. Louvor no meio da palavra, louvor antes da palavra, louvor no final. E no final do culto aqui, o Senhor falou que eu só tenho no meio dos louvores. E eu fiquei escondido. Uma operação da instituição do meio da igreja através dos louvores. Então a igreja é usada. E como eu estou falando aqui de dons de curar, toda a igreja é usada dessa forma. Você pode curar o louvor. Você falou isso, não é mais? Você está operando, curando através do louvor. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outra dom de discernir os espíritos, discernimento, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Então, nós, dons espirituais, uma vez eu fui no Maranhão, uma irmã, não tínhamos esse Maranhão ainda. Então, são 9 dons, né? Amém? Amém, irmão? Aí, o pastor Mario estava dando uma aula, e o pessoal contava algumas experiências, né? Ele da aula, e os irmãos começaram a rir na aula, rir. E era a aula sobre dons, mas aquela aula tradicional, dons espirituais, principiantes, ele foi contando experiências, os irmãos rindo.
vejo os homens como árvores que andam. Ele estava vendo? Sim ou não? Tá. Mas estava vendo bem direito? Não. Nosso Jesus foi de novo. E agora? Agora eu estou vendo longe e distintamente. Agora ele estava vendo muito bem. Então, o aperfeiçoamento dos dons espirituais é exatamente assim. No início, você começa a ver, mas você não começa a ver tão longe. Homens como árvores que andam, e aí você vai aperfeiçoando. E daqui a pouco você começa a ver ao longe e distintamente. Porque o Senhor vai fazendo assim, porque se o Senhor inicialmente vai te mostrar muitas coisas, você não vai entender. E é interessante o entendimento do dom, que você não precisa interpretar ou querer entender o dom. Você transmite o dom. O grande problema do dom é quando você tem o dom e você quer passar o dom de forma que as pessoas entendam. Não, você passa o dom e aí depois ele vai ser discernido. O problema é que às vezes você quer acrescentar algumas coisas pensando que as pessoas não vão entender. Certa vez nós estávamos em decisão e o pastor André estava consultando irmãos partidos. Aí nós colocamos a senhora do seu irmão, eu dei o dom, sobreviveu, estava batizado. E depois sobreviveu o irmão falou assim: qual foi o dom? Foi uma cigarra cantando. Mas na boca da cigarra saía mel. Pronto. Foi só isso. Ele nem falava cigarra cantando, ele falou assim: uma cigarra e da boca da cigarra saia mel. Aí alguém do pessoal falou assim: mas quem produz mel é ele. Mas o irmão entregou o dom do jeitinho que ele viu, simples, mas totalmente profundo. Eu falei: irmão, o que essa cigarra faz? O que essa cigarra faz? Canta o mel, um canto suave no espírito. A gente só estava mostrando: ela vai ser batizada, e aí outro detalhe do dom: ela vai ser batizada. Depois ela vai fazer parte do grupo do louvor. Mas não é batizar e decidir se levantar da vida, não. E aí esse tempo é quem vai definir o ministério. Então o dom espiritual, ele é aplicado, ele é discernido e ele tem um tempo. Já vamos antecipar aqui e dizer uma coisa para os irmãos. É por isso que muitas vezes o grupo de exceção, você está reunido ali e está tratando um assunto sobre um dom, você precisa discernir que aquele dom vai ser passado ali. Você passa depois só para outra sessão ou só para o pastor. Está entendendo o exemplo? Esse dom meu nós discernimos depois. A irmã não estava ali, mas se ela tivesse presente e ele entregasse o dom, ela não ia estar discernimento para ela. Ou você chega, por exemplo, num grupo de sessão, e aí eu vou lá um obreiro. Aí o senhor te dá uma revelação. O senhor me revelou que o irmão fundamental vai fazer parte do grupo de exceção. Não é um dom que você entrega diretamente para ele. O irmão está ali. E o dom tem que ser passado primeiro pelo governo. Aí depois que o dom é passado pelo governo vai discernir. Porque muitas vezes eu estou mostrando que ele vai fazer parte do grupo de exceção, mas o pastor está acompanhando e sabe que tem algumas coisas dele que ele precisa acertar na vida dele. E depois que ele acertar aquilo, já tem uma profecia. Então o dom ele tem tempo, ele tem governo, é uma visão de sabedoria e discernimento da aplicação do dom, principalmente acerca dos dons de ciência, sonho, visão e revelação. Você precisa ter sabedoria e discernimento para poder transmitir. Nós falamos aqui do céu, de ver ao longe e de uma forma profunda. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos de dons. Eu acredito que muitos já passaram por essa igreja. Tive a missão de entrar numa vida na igreja aflita. Isso é vago? É homens com árvores que andam? Ou é ao longe distintamente? O que os irmãos não entendem? Estamos no grupo de exceção, nós estamos ficando no grupo de exceção. Uma reunião de grupo de exceção. Aí eu trouxe o dom. Eu estava vendo na igreja aflita. É vago ou é ao longe? Por que é vago?
Qual vida? A aranha que está. E aquilo é profético no mundo tereis aflições. É válido. Agora vamos falar do dom. É relevante falar dos dons, né? Daquilo que nós vivemos. André estava junto também. O Senhor deu dom na igreja. As irmãs vão dizer se é pago ou se é o dom. Ou o pago, os irmãos vão entender. Se eu der um dom na igreja, que abriu uma casa toda bagunçada, os móveis fora do lugar, os armários abertos, as roupas no chão, e no meio havia um papel escrito assim: Helena. Está escrito Helena. E aí nós fomos para o culto. Não é um dom também que você faça no culto, porque vamos supor, caso a Helena esteja na igreja. Você vai transmitir esse dom na assistência. Você vai identificar que você transmite na assistência. E aí quando nós chegamos, havia uma senhora que estava chorando muito. Aí quando nós chegamos perto, começamos a conversar com a irmã. Aí perguntamos o nome dela. Como que ela chamava? Não. Ela não chamou a bebê. Nós fomos dar assistência. Nós fomos atender a irmã. E aí na assistência falou assim: pergunta para ela quem é Helena. Irmã, quem é Helena na sua vida? Aí que ela começou a chorar mais. Aí chorou. Helena é minha filha, uma criança. E ela com mais excluída do dom. E quem estava sofrendo dele aquilo? A Helena, criança. E muitas vezes quando nós passamos lá, a criança não sabe o que está acontecendo, ela traz a culpa para ela. Ela acha que ela é culpada. Ela acha que os pais estão brincando, está numa situação difícil, a culpa dela não está entendendo nada. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é vago ou é longe definitivamente? É isso que nós vamos alcançar. Eu já contei que eu vou contar uma experiência minha. Eu não era da igreja. E aí, nós tínhamos comprado um carro, nos colocou um adesivo no carro. O adesivo dizia assim: os carros então se pode achar e colocar enquanto se aperta. Eu saí para trabalhar ali, aquela frase, aquele versículo, né? Também nós sempre faz na época. E o dia inteiro eu levar na cabeça. Estava chato, toda hora. Os carros que eu pode achar e enquanto se aperta. Toda hora na cabeça. E eu nunca tinha entrado num culto comum. Eu tinha entrado uma vez no culto da igreja Marata, num casamento. Primeira vez que eu entrei, depois nunca mais entrei. Porque era casamento da minha cunhada. E aí naquele dia eu fui no culto. Eu perguntei para ela, o que quer dizer o histórico que não pode achar e colocar enquanto está aberto? E ela estava brava comigo, né? Mas se pergunta, o senhor responde. Estou indo no culto, você quer ir? Eu falei assim: não quero não. Quando ela me filha falou sair, a sensação que eu tive aqui, ela dizendo: não, nunca mais vou voltar. Eu corri para esperar, peraí, como eu fosse, nunca tinha. E aí, ela esperou me arrumar. Eu calmamente me arrumando, tinha compromisso de me arrumar. Para mim, se fosse na escola 7h30, 7h45, 8 horas, eu não importava, eu estava indo para a igreja. E eu só lembro para vocês: vamos correr, porque o culto já começou. Eu cheguei no culto, sentei lá no final. E na hora que eu sentei, o irmão fugiu do culto e disse: vamos para café. Poxa, eu nem sentei, já não vou para café. E aí ele foi lá, não queria estudar isso, assim, deixar as pessoas para achar e colocar em nossa café. Eu só lembro que eu tremia. Porque eu até falo uma coisa hoje: se naquela época eu tivesse WhatsApp, eu não tinha me convertido. Porque eu ia pensar assim: ela mandou WhatsApp para alguém falando que eu perguntei isso para ela. Mas não tinha nem telefone em casa. E aí o irmão falou assim: nós estamos fazendo isso, porque durante todo esse dia o Senhor quis dizer para o homem o que quer dizer para os caras que não podem achar. Glória a Deus. Assim, nessa noite ele vai entender. Amém. E eu acho que entendeu. É vago ou é longe?
fica necessário no meio da multidão. O dom espiritual é isso. O dom não pode ferir a palavra. Só aperfeiçoamento até quase 10 Dom aperfeiçoamento não é isso. Por exemplo, porque tive a visão de chegar um ônibus aqui e nós nos gostávamos diante do ônibus. Assim na palavra. João, lá no Apocalipse, ele foi fazer isso com o ônibus, onde você não faça isso. Eu sou conservo como você. Porque o ônibus que queria ser adorado conserva o quê? Então fere a palavra. Então o dom que fere a palavra, ele não veio do Senhor. Imagina a professora que eu estou assim, eu estou muito honrado com a presença de vocês no ar de Deus. É uma negócio que os outros aceitaram a presença dele. Toda honra e glória para ele. Então ele não pode ter a palavra. O dom, se tem dúvida, se o dom é do Senhor, vem na palavra. Porque a palavra vai seguir. Se o dom é o dom do Senhor. O início do processo foi assim. Havia um dom, os irmãos não conseguiam discernir muito bem, foram no jogo. E esse grupo agora foi buscar o Senhor. Para saber se esse dom é do Senhor. E dali em diante o Senhor já deu essa orientação, revelação acerca do grupo especial. Então a palavra é o melhor discernimento para o dom. Dom precisa ser com maturidade, com sabedoria. Os irmãos, essa aula que o pastor Mario dá, ele fala, vai no cheiro, eles vão orar na casa da criança, que não dormia à noite, né? Aí leva o grupo de exceção lá, porque a criança não conseguiu dormir à noite. Aí a irmã tem uma visão. E a visão a irmã via embaixo da cama da criança uma cobra. A criança não dormia. Aí a irmã levou a visão que tinha uma cobra. Aí a criança começou a chorar. Começou a chorar. Aí a irmã tentou consertar. Não era uma cobra não, era adversário. Tem que maturidade, sabedoria, tem um que não se entrega para a criança. Então o pai, ele às vezes o aluno, o outro convertido, ele também não vai entender. O dom é no corpo. Vou ensinar uma coisa dos irmãos aqui. Alguém teve um dom com você e entregou para você, pronto, pode descartar. Não se perdeu. Porque o dom é no corpo. Então você tem um dom, mas quem está passando? O responsável do grupo, o diácono da igreja, o pastor. E aí eles vão. E a nossa função, os irmãos espirituais, é ser usado pelo Senhor. Dali para frente, é o governo, é o ministério que vai agir, vai operar, que vai definir. Tem muita gente na igreja, pastor, é aquele dom que vocês chamam, nem que for aquilo. Olha, esquece. O Senhor vai operar, o Senhor vai agir, o Senhor já te usou um instrumento para isso, e o nome seja glorificado. Então não se preocupe com isso. Mas é necessário você mudar a hora, vai pegar a profecia. Não, se você ficar mudando a hora a profecia, Deus céu! Assim diz o Senhor das nossas vidas. Não tem. Profecia da sua voz, da sua tom de voz, é simples. E quem está falando é o Senhor. Quem está agindo é o Senhor através do Espírito Santo. É o Senhor falando. Lembra Isaías? Depois que passou tudo, terremoto, fogo, aí veio uma voz mansa e o dom espiritual, e já falando da profundidade, né, do aonde, vai sair óbvio, tem muitas coisas que são óbvias no culto. Mas eu vi que e eu vou pegar. Tem coisa que você pega, coloca aquilo aqui e fica uma vez que dom, filho. Irmão, filho, eu dei um dom. Aí quando você olha, mas a mensagem já falou sobre o dom. O dom já apareceu na mensagem. Então tem que tomar cuidado com isso para não ficar uma coisa muito cansativa. O dom é nossa vida do governo, quantas vezes nós falamos com problema, dificuldade.
pessoa veio com dom, o dom foi colocado em prática, o Senhor deu aumento, deu livramento, deu vitória. Eu me lembro uma vez que um companheiro nosso faleceu agora há alguns meses. Ele ia fazer uma viagem e você falou assim: ó, quando você chegar a 80, não lembro, vou colocar aqui, 85 km de idade você vai parar. Onde você estiver, e você vai ficar 5 minutos parado em oração. Ele foi fazer a viagem dele, quando deu o comentário, se orientou, ele encostou o carro, ficou 5 minutos em oração. Quando chegou lá na frente, tinha um acidente. Um caminhão, os governadores dele, pegou vários carros na estrada. Ele deu as paradas e ele perguntou, na hora que ele chegou, ele falou assim: o que houve? Um caminhão governado, ele veio, foi batendo tudo quanto é carro. Mas isso tem quanto tempo? Isso tem 5 minutos. O que aconteceu? O dom governa, o dom não direciona, o dom dá livramento, o dom nos guarda do mal. A grande bênção. Estava olhando agora, depois de uma passou para essa toda a revelação. Olha que bênção. Não posso falar, né? Toda a revelação do seu grupo de intercessão na sua igreja está intercedendo você porque você quer operar a bênção do máximo possível. Dom espiritual, a vida da igreja profética, é um mistério que Deus ajuda. Pode passar. O Senhor, na prática, o Senhor quer usar a igreja dos irmãos, a palavra da autoridade, a comunhão, na evangelização. Hoje, evangelização sem dons, meus irmãos. Para nós não cabe, porque é o dom que direciona tudo, não é você simplesmente. Muitas vezes você vai ao local e a sua revelou para você as palavras ali, cantar um louvor. Aí você para ali para cantar um louvor, aí daqui a pouco sai ninguém da casa, daqui a pouco você vira para trás, está uma senhora na janela chorando. Nós comandamos você parar ali, aí você vira para o lado, mas alguém está do outro lado. Então hoje você com a evangelização tem dom. Porque no meio da evangelização você alcança. Olha só que coisa maravilhosa do mistério. Vai encerrar aqui. Abraão escolheu uma voz central, você vai sacrificar Isaac. Essa é a revelação. Abraão foi para sacrificar Isaac pela fé. Por isso que a palavra chama ele de pai da fé. Ele foi pela fé. Mas vamos tirar a fé. Abraão sacrificar o filho sem a fé, o que ele é? Homicídio. Na razão, ele é homicídio. Grupo de intercessão, ele não age na razão, ele age pela fé. Então, quando você vai pegar um dom, você está entregando pela fé. Entregar um dom, meu irmão, só pela fé. Sabe por quê? Você dizer para uma irmã que ela, uma irmã que não pode ter filhos, que tudo indica que ela não pode ter filhos, quer adotar uma criança, e no grupo de você diz assim: você não vai adotar essa criança porque o senhor vai te dar um filho, só pela fé. E outra coisa, você entregou o dom desse, comece a jejuar pelo cumprimento desse dom. Fé é isso. Abraão foi. Aí chegou lá, o que Abraão fez pela fé, foi cumprir a revelação, o dom. Mas quando você vai cumprir o dom pela fé, o livramento é certo. A bênção é certa. Por isso que Abraão falou assim, por isso que a palavra fala assim: Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Vou encerrar dizendo isso aqui, meus irmãos. Essa semana agora nós comemorando vários anos de misericórdia. O mundo está comemorando a Páscoa. Isso foi fora disso também, foi fora disso também. E aí no domingo, o que aconteceu no domingo? Jesus ressuscitou. Ele morreu na sexta. Se eu falar para os irmãos assim, são 10h28, eu tinha 8 em Portugal. Se eu falar para os irmãos assim, daqui a um dia eu vou voltar com a aula. Quando
acontecer daqui a um dia. Domingo, 10h28. Então vamos lá. Se Jesus morreu na sexta, ele ressuscitou. Então tá bom. Sexta, sábado, sexta para sábado, sábado para domingo. E agora? Ali no meio havia um dia profético. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O sol escureceu para Israel. Quando o sol escurecia, acabava o dia. Quando o sol nascia, começava o outro dia. No meio da crucificação, o sol escureceu. Um dia acabou. Aí daqui a pouco o sol acabou de novo. Veio outro dia. Tinha um dia dentro de um dia. E era o dia profético. Era o dia que Deus preparou na eternidade. E a eternidade se fez presente. Para que o Salvador ele fosse crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitasse para a vida, né? Abraão viu isso, sabe por que ele viu isso? Ele atendeu algo. Quando você aprende o dom, você vive o profético, você vive o mistério, que é o mistério de Jesus no meio.